dia, bem-vindos à CFA Society Brasil. Obrigado pela presença de todos aqui, obrigado ao pessoal que está assistindo a gente de outros lugares. Falamos ao vivo aqui da Vila Olímpia, em São Paulo, na sede da CFA Society Brasil. É um prazer ter todos vocês aqui e online nesse início de competição do Research Challenge. É a 11ª edição. Eu sou Mauro Miranda, presidente da CFA Society Brasil, e mais uma vez queria dar boas-vindas a todos aqui. Junto com meu colega Gustavo Moreira, a gente vai apresentar hoje a empresa, né, que vocês já sabem quem é, que é a Ânima Educação, a empresa escolhida para esse ano para fazer parte do Research Challenge, a empresa que vocês vão analisar. Nós temos representantes da empresa aqui hoje e o Gustavo daqui a pouco vai apresentar. Esse ano a gente está encaminhado para fazer o melhor e maior Research Challenge da história da CFA Society Brasil. Os números finais ainda vão aparecer na semana que vem, em termos de número de competidores, mas a gente tem um crescimento substancial de competidores em relação ao ano passado, o que é uma coisa boa. Quando a gente anunciar, e como a gente tem conversado com algumas universidades, né, acho que é uma regra que a gente já comentou 2 semanas atrás, a partir de 24 universidades inscritas, a gente tem não apenas um, mas a gente tem 2 ganhadores aqui no Brasil para viajar para fora. Então é uma coisa boa que tem acontecido esse ano, que é esse aumento do número de competidores. Tá? A CFA Society Brasil foi inaugurada em 2004, então estamos aí com quase 15 anos de existência, no ano que vem a gente faz 15 anos. Hoje já estamos com mais de 1.100 membros, pessoas que têm a certificação CFA no Brasil. Esse é um crescimento que acontece aí por volta de 15% ao ano, é um crescimento bastante grande comparado com outros locais no mundo. E a própria prova, a certificação CFA tem crescido bastante no mundo. Esse ano a gente viu um aumento de 18% em termos de número de candidatos. Né? Até dezembro agora, dezembro a gente vai ter a segunda prova do ano, que é a prova Level 1. A gente está falando de 320 mil candidatos ao programa CFA. Então encorajo todos a darem uma olhada no programa CFA assim que puderem, assim que terminarem o Research Challenge. Existem bolsas de estudo, aí na cadeira de vocês devem ter visto um flyer sobre bolsas de estudo. Então o CFA também facilita eventualmente a parte financeira, né, de se inscrever no programa, mas de qualquer forma recomendo que vocês deem uma olhada no programa CFA e no site do CFA Institute, que é cfainstitute.org. Okay? Tem um material que a gente deixou na cadeira de vocês, que é esse livro aqui, que não é obrigatório nem nada, é um livro que é sobre Equity Valuation. Ele foi editado pelo Frank Fabozzi, que é uma pessoa que é mais conhecida pelos seus escritos de renda fixa, mas é um livro publicado pelo CFA Institute, pela Research Foundation. Pode ajudar, pode não ajudar a sua preparação, mas é um material que a gente disponibiliza para todos vocês aqui. E para quem está em outros estados ou não pôde vir aqui hoje, a gente pode enviar para vocês. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a CFA Society Brasil. A gente envia esse material para vocês também, que também está disponível na internet em formato eletrônico. Tá bom? Bom, não quero me delongar muito aqui. Mais uma vez, boas-vindas a todos. Acho que vai ser uma competição excelente esse ano. A gente vai ter a final no dia 24 de novembro. Antes disso, a gente vai ter, obviamente, a entrega do relatório de vocês. Então, vários passos aí para a gente seguir. Mas um dos primeiros passos é justamente ouvir o que a empresa tem a dizer. Hoje é uma oportunidade única para vocês ouvirem o que a empresa tem a dizer. E, obviamente, depois vocês vão poder interagir por e-mail, né, via CFA Society, para vocês conversarem mais com a empresa. Mas hoje é o dia de vocês perguntarem bastante do pessoal aqui da empresa, tá bom? Bom, era isso para mim. Eu quero passar a palavra agora para o Gustavo Moreira, nosso conselheiro também, que cuida do Research Challenge e vai falar um pouquinho mais sobre a empresa. Né, Gustavo? Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado. Obrigado por vocês estarem aqui. Inclusive, aqui no nosso escritório em São Paulo, a gente tem equipes de outros estados, que foi uma surpresa muito, muito positiva. E, de maneira geral, a gente está bem satisfeito com o Research Challenge desse ano. Como o Mauro disse, a gente teve uma adesão que foi bastante interessante. A gente ainda vai esperar para receber a confirmação do Instituto se a gente conseguiu superar o número mínimo de universidades para ter 8 finalistas em São Paulo e levar 2 universidades, 2 equipes para a final de Américas. Bom, primeiro, em seguida, eu gostaria de agradecer a Ânima Educação, agradecer a presença aqui do Inácio, da Isabela, que estão aqui num sábado como voluntários, para justamente apresentar para vocês poderem ter um contato adicional com a empresa. É muito importante
Vocês não podem ligar para a empresa, não pode mandar e-mail. Todo tipo de interação que vocês forem ter com ela vai ser através da gente. A gente vai mandar um e-mail para vocês informando como vai funcionar, mas vocês vão mandar uma série de perguntas para a gente, para a Society, a gente vai encaminhar para a empresa vai devolver para a gente retorna para vocês. Tá? Vocês podem acessar o site da Anima, usar prospecto, press release, apresentação, todo tipo de informação pública que vocês tiverem acesso, usem e abusem. Tá? Então, gostaria de agradecer aqui a presença dos dois. Primeiro, eles vão fazer uma apresentação, vão falar da empresa. Em seguida, a gente vai abrir para uma série de perguntas, uma sessão de perguntas e respostas. Tanto quem está aqui em São Paulo, quanto quem está na internet vai poder mandar perguntas e a gente vai responder por aqui. É isso. Em seguida, por último, antes de eu acabar aqui, vou pedir para todo mundo acessar o nosso site, cfasociety.org.br. Leiam, por favor, o kit que a gente tem lá com as kit de regras, as regras globais, o FAQ também. E para quem não assistiu o Kickoff Meeting, que aconteceu 2 semanas atrás, está no nosso site, assistam, porque a gente revela várias informações importantes, principalmente regras que vocês têm que seguir e que são muito importantes que todas as equipes estejam aderentes a essas regras. E por último, também vou confirmar para todo mundo, todas as equipes vão receber um e-mail com acesso ao terminal da FactSet, que é um terminal de notícias, de dados, é um terminal fabuloso, custa bastante dinheiro por mês, e a gente e a FactSet estamos disponibilizando individualmente para cada um de vocês acesso ao terminal gratuitamente, para vocês poderem usar essas informações para deixar o seu relatório, sua análise mais robusta. Então, até o fim da próxima semana, todo mundo que está inscrito vai receber esse e-mail. Caso vocês não recebam, entre em contato com a gente, que a gente vê qual o problema para mandar o acesso assim que puder. Tá? E também gostaria de agradecer a FactSet, que é um patrocinador nosso, e essa parceria está viabilizando justamente esse terminal para vocês sem custo. Tá? Então, vou passar o microfone aqui para o Inácio, para começar a apresentar a empresa, e em seguida a Isabela. Obrigado. Legal. Obrigado, Gustavo, Mauro, Ricardo, pelo convite. Né? A gente fica super satisfeito, contente de poder participar, de depois ver o resultado do trabalho de vocês. Né? Acho que uma companhia de capital aberto necessariamente tem muita troca. Né? Evidentemente que os inputs a gente olha com muita atenção, né? A gente tem o nosso rumo, o nosso conselho, mas as críticas sempre fazem a gente crescer e aprender e poder deixar a empresa mais sólida e competitiva no médio e longo prazo. Então, ótimo estar aqui. A gente preparou uma apresentação, né, Isa? Uhum. E a ideia é passar um pouquinho, talvez, um pouquinho de contexto, um pouquinho da história da Anima, depois os nossos, como a gente está hoje e os desafios de médio e longo prazo, e depois a gente abre mais para as perguntas, que talvez seja um pouco mais rico essa interação, aproveitar que a gente está aqui do que fazer toda a apresentação. Então a gente calculou mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, talvez para apresentar a empresa, depois a gente bate um papo aqui e vai trocando ideias. E aí, assim, é importante falar que a gente como a Anima começou? Nós começamos em 2003, né? Então, na realidade, começamos assumindo uma instituição, a UNA, de Belo Horizonte, uma instituição bastante tradicional, com uma marca muito boa, mas uma instituição que estava passando por graves problemas financeiros. E por quê? Né? Porque houve uma mudança, isso que acho que é importante que todos entendam, muito relevante no mercado de educação no final dos anos 90, né? Na virada do século, quando houve uma abertura, a nova LDB abriu o mercado de educação. Então o mercado de educação era um negócio muito bom, né? Porque tinha uma reserva de mercado, poucas instituições, fundamentalmente comunitárias, confessionais, e você tinha uma demanda muito grande. Né? E como você tem, enfim, a sala cheia, com muitos alunos querendo estudar, o negócio vai muito bem, obrigado. Né? Você tem menos pressão de preços, e era assim que estava avançando. Tinha um outro aspecto importante, que era o tema da filantropia. Né? O tema da filantropia, muitas instituições filantrópicas tinham que dar uma contrapartida em bolsas, né, ou outras enfim, ações que pudessem fazer jus a esse benefício fiscal. Isso também havia uma tensão muito grande, porque aí havia instituições muito sérias que faziam isso muito bem e outras instituições, vamos dizer, que eventualmente poderiam ter algum questionamento em relação a isso.
Então, toda essa mudança do marco regulatório fez com que, primeiro, muitas instituições passassem pela conversão, então passaram a ter finalidade de lucro, e o mercado abriu. Quer dizer, se você pegar depois, vocês podem levantar isso nos dados do censo, que acho que é uma coisa que vocês certamente vão acessar, né, o Centro de Educação Superior no MEC, tanto do ensino médio, também acho que tem indicadores legais lá. Vocês vão ver o crescimento brutal da oferta de vagas. E aí é uma coisa um pouco pendular. Por quê? Porque, de um lado, ótimo, a gente traz mais competição, e, por outro lado, o questionamento da qualidade. Né? Então, talvez foi para o outro lado e você tinha, o pessoal fala no mercado, puxa, faculdade abrindo até do lado do posto de gasolina, lá o cara abre uma faculdade qualquer e põe aluno para dentro. Então, é importante também o aspecto regulatório, né, e de controle da qualidade que se passou por lá. Então, a gente começou... E aí é importante, né? Primeiro teve esse momento, um momento de profissionalização, que a gente vai dizer, e aí o negócio era o seguinte, a gente quando chegou na UNA não tinha nem negócio no papel ali, tinha umas planilhas Excel, Mequetrefe ali mais ou menos, que você fazia uma coisa e outra, mas os controles eram muito básicos, não tinha departamento de marketing, não tinha, então era muito uma empresa pouco agressiva, pouco competitiva para esse novo ambiente, e o mercado era assim. O mercado era assim, e isso começou a se desenvolver, e ao mesmo tempo um movimento de consolidação, porque muita gente não aguentou, não conseguiu avançar nisso daí, e começou um movimento de consolidação que vocês conhecem, com grandes grupos se formando, desde grupos internacionais até grupos nacionais que começaram a surgir. Nós, na realidade, a gente foi fazer um turnaround da UNA, lá, tentar salvar a UNA lá atrás, né? E tinha alguns fatores que nos ajudaram, né? Acho que a gente teve algumas oportunidades, um pouco de sorte, um pouco de mérito em tudo isso, sem dúvida, mas a UNA tinha uma marca legal, era uma marca boa, respeitada ali, número 1. E número 2, tinha um aspecto regulatório, que era um centro universitário. Então, tem 3 tipos de instituição. Você tem as faculdades, o centro universitário e as universidades. O que distingue uma da outra é a sua autonomia universitária, fundamentalmente. Aí você tem que preencher alguns requisitos para obter essa autonomia universitária. Por exemplo, o número de mestres e doutores, por exemplo, o número de professores com tempo integral, o seu portfólio de cursos, se você faz programas de mestrado e doutorado. Então você vai conquistando isso e você tem autonomia. O que é autonomia? Eu posso abrir cursos e posso aumentar o número de vagas. E isso é uma grande diferença do que ter que pedir autorização. Puxa, imagina só que, não sei, você identifica uma certa demanda no mercado, agora tem a arquitetura, tá, um curso muito demandado, tal, eu quero pedir, puxa, se eu sou centro universitário universidade, eu posso fazer o meu programa, peço, depois vem o MEC, reconhece, etc., mas eu já ofereci. Se eu sou uma faculdade, eu preciso submeter essa autorização. Tá? E a universidade é a mesma coisa. Aí tem as variantes que eu não vou entrar no mérito aqui, mas a UNA era um centro universitário, o que nos permitiu ampliar o portfólio dela em Belo Horizonte e também começar um movimento multicamp lá na cidade. Então, Belo Horizonte é uma cidade grande, o aluno muitas vezes escolhe pela instituição também pelo aspecto de conveniência. Né? E aí depende do posicionamento, a gente vai falar um pouquinho, mas você tem... a gente acredita assim, que o aluno muitas vezes, ele entre as instituições que estão acessíveis a ele, ou seja, o cara de repente estuda, aqui, vamos dizer, em São Paulo, estuda ou trabalha aqui nessa região, né, e vai estudar em Interlagos, você fala, putz, eu gostaria de estudar em Interlagos, mas eu não consigo, ou vice-versa, porque eu não chego, simplesmente eu não consigo sair do meu trabalho e chegar ali. Né? Então, assim, daquelas que estão disponíveis, tanto do ponto de vista de acesso como de preço, eu escolho a melhor. Né? E claro que tem outras que escolhem fundamentalmente pelo preço. Então nós começamos um movimento de expansão na cidade, multicamp, né? E isso foi bastante exitoso, e aí começou a história lá na UNA. Né? E ao longo do tempo a gente fez algumas aquisições. Em 2006 a gente assumiu a Unimonte, aqui em Santos, na Baixada Santista. São parecidas, familiar, plano de governança. Tem o tema todo de sucessão, que eu não mencionei, então muitas instituições estavam passando pelo tema de sucessão, né, que é um outro fator para esse processo até de consolidação. E a gente assumiu a Unimonte em 2006. E a gente falou, bom,
agora a gente já não está sozinho, a gente precisa pensar em como a gente vai operar em rede. Eram só 2, mas era em rede. E aí começou toda a discussão, vamos criar uma central de serviços compartilhados, o que a gente pode centralizar, o que fica na ponta, etc. E aí a gente disse que aí começou a Anima, né? Porque antes era só a Una. E aqui a gente teve os nossos aprendizados também em Santos, um mercado difícil, um mercado bastante saturado, uma marca não tão forte como a Una, né? Então, com alguma rejeição, inclusive, né? A gente pode dizer aqui, e aí é melhor você pegar uma marca, a gente chegou a essa conclusão também, talvez seja melhor você construir uma marca com baixa rejeição do que reverter a rejeição, isso toma mais recursos e mais esforço. E a gente foi na nossa trajetória, a UniBH em 2009, um caso bem interessante também, porque era uma fundação com problemas de governança, né? E uma fundação, vocês sabem, ela não pode ser vendida, é uma fundação, não tem um dono a fundação, mas ela tem diversos ativos, entre elas a licença do centro universitário, aqui nesse caso, né? Então nós fizemos um desenho bastante inovador aqui. Em 2013, a HSM, né? A HSM já como uma vertical, né? O que a gente imaginou na HSM? A HSM, não sei se vocês conhecem, mas ela trabalha na frente de educação corporativa e de grandes eventos. A HSM nasceu querendo trazer grandes pensadores do management internacional para o Brasil, para desenvolver a classe empresarial aqui no Brasil. E a gente viu na HSM uma oportunidade de começar a trabalhar um pouco a educação corporativa, quer dizer, todo o segmento que vem depois do pós-médio. A gente sempre trabalha na graduação, na pós, mas por que não começar a olhar para o mercado de educação corporativa e entender como que todo esse conteúdo da HSM pode acrescentar às nossas marcas locais. Não tanto em marca, porque a HSM para o jovem é uma marca um pouco distante, um pouco desconhecida, mas muito em conteúdo. Então hoje, por exemplo, os professores da Anima têm acesso aos conteúdos da HSM e ele pode ter alguns inputs e falar, puxa, vou tratar em sala de aula de inovação no modelo de negócio, deixa eu ver o que eu posso tratar isso. Claro que tem conteúdo aberto na internet, mas tem uma série de conteúdos um pouco mais trabalhados e mastigados que essa plataforma oferece para os nossos professores. Então essa é uma ideia de verticais para alimentar e melhorar a qualidade do que a gente oferece na ponta. A HSM em 2013. Em outubro de 2013 também a gente decidiu abrir o capital da empresa, né? A nossa visão para abrir o capital da empresa foi muito de perenizar a Anima, né? A gente já tinha boas práticas de governança, né? Mas certamente a gente, indo ao mercado, a gente teria que manter isso. E a gente enxergava e falou, puxa, a Anima é maior do que os sócios que começaram lá atrás esse negócio, a gente quer que ela continue. E a gente falava muito que a gente queria que a Anima fosse da Anima, né? A gente sempre teve essa cabeça das pessoas participarem, se sentirem parte do projeto, né? Não donas, mas parte do projeto. E aí uma coisa legal comentar com vocês, antes do IPO a gente fez uma doação de ações para as pessoas que trabalham na Anima, e dependendo do cargo, da função, né? A gente deu essas ações como reconhecimento para todo mundo, e quando a gente foi ao mercado a gente já tinha mais de 2.000 sócios, né? Do pessoal que trabalhava na Anima. Então 2013 o IPO, 2014 entramos em São Paulo, pela porta da frente, né, dentro do nosso posicionamento, a Universidade de São Judas, uma instituição super, de uma qualidade, a gente já via a São Judas como uma instituição de grande qualidade, né? Quando a gente teve contato e viu o trabalho que é desenvolvido lá, o rigor acadêmico, uma série de coisas, só confirmou isso, né? E no mercado de grande potencial de expansão, né? Se em Belo Horizonte, a essa altura, a gente já tinha uma boa parcela do mercado, onde o movimento é mais defender aquele market share, em São Paulo não. Em São Paulo a gente tem um horizonte enorme para crescer, e é um movimento de expansão que a gente vai falar um pouquinho mais adiante que a gente está fazendo. É um movimento que começa dentro da cidade, né? A gente fala um movimento quase que em espiral, né? Dentro da cidade, região metropolitana, e a marca vai ganhando mais alcance, que é um movimento que fizemos em Belo Horizonte, região metropolitana, e hoje a Una está no interior de Minas, já cruzando a fronteira para Goiás. Em 2016, uma outra aquisição, a Allis, reforçando o nosso posicionamento no oeste de Minas, Politécnica também, Uberlândia. E a Unisociesc. Perdão, boa, Isa.
e a Sociesc em 2016. Sociesc é uma instituição também muito bacana, que nasceu dentro de Joinville. Os empresários de Joinville queriam preparar a mão de obra para aquela região. Né? Isso começou com uma escola técnica Tupi, da Fundação Tupi, e depois uma associação de empresários, foi crescendo, foi virando faculdade, centro universitário, e a preocupação deles era justamente que Joinville tivesse mão de obra qualificada para continuar crescendo. Mesma coisa, puxa, mas agora o mercado está mais difícil, problemas de governança, a gente é uma associação, como é que é? E assim, uma coisa muito bacana para falar, desculpa, acabei não me apresentando muito, falei só que eu estava no começo, mas eu trabalho hoje na área de novos negócios, principalmente de M&A, né? E o que a gente tem uma abordagem um pouco diferente no sentido de que a gente entende, nós operamos com marcas locais, né? Vocês não vão ver a Faculdade Ânima, não tem, né? É a São Judas, é a UNA, é a UniBH, é a Sociesc, né? E a gente entende que existe um alto nível de integração, até porque a gente precisa ganhar inteligência, mas elas são instituições pensantes e que devem contribuir para esse ecossistema de educação. Não é trivial você replicar melhores práticas, é um negócio difícil, escalar essas melhores práticas, mas a gente tenta fazer. Então a Sociesc em 2016 foi uma porta de entrada para o sul do país também. E depois a gente pode mencionar aqui também algumas outras iniciativas nesse sentido mais de verticais, de outras verticais. A Ebrad é uma startup que a gente começou em 2016, 2 professores da São Judas, entrando um pouquinho mais no mercado online de cursos de pós-graduação em Direito e também alguns cursos preparatórios. No mesmo conceito, puxa, o ensino é cada vez mais híbrido hoje, né? Presencial, à distância, o que é isso? Né? Tecnologia em sala de aula. Então a Ebrad hoje contribui, além de ser um negócio próprio, que tem o P&L dela, a vida própria dela, né? Ela tem como cliente, né, as escolas da Ânima. Então hoje o aluno do Direito tem acesso a esse conteúdo da Ebrad, seja na parte da matriz curricular dele, seja em outros cursos que ele tem à disposição para contratar. A Le Cordon Bleu, em 2018, essa é uma JV que a gente fez com a Le Cordon Bleu, talvez a primeira, porque eles sempre licenciam e eles quiseram, a gente falou, não, vamos fazer uma JV para chegar no Brasil. E a Le Cordon Bleu, então, tem uma boutique aqui em São Paulo, né? Ou seja, posicionamento high level aqui, e a ideia é que a Le Cordon Bleu passe, agora no momento 2, ela passando a existir agora, a chancelar as nossas marcas localmente, né? Então, aí sim, você tem tanto o aspecto de tecnologia, de conteúdo, como a marca, né? Porque você fala, não, deixa eu estudar aqui no curso de gastronomia da UNA, by Le Cordon Bleu. Pô, é uma outra coisa que reforça, sem dúvida, tanto a marca da UNA como o próprio curso, né? Aqui mais uma aquisição em Catalão, né? E outra aquisição em Jaraguá do Sul. Essas 2 aquisições fazem parte de uma aceleração do nosso crescimento orgânico. Tá? E eu já vou mencionar então, vou pular um pouco aqui a coisa, a gente tem alguns, vamos dizer, dá para segmentar um pouco quais são os nossos alvos para M&A, né? O primeiro deles são âncoras regionais, como é o caso da São Judas, né? O que são essas instituições? São instituições de qualidade, que conversam com o nosso posicionamento, né, que tem alguma afinidade em termos de cultura e valores, isso é importante, não é blá blá blá, não. Quer dizer, o processo de integração de um bicho completamente diferente, você tem muito mais risco de integrar com uma instituição que está mais próxima ali, e que, evidentemente, tem espaço para ganho de margem, porque senão eu vou pagar tudo de cara, e crescimento. Então, essa é a história. Então, as âncoras regionais nos permitem acessar novos mercados, né? Quando a gente não estava com a São Judas, né, se a gente fosse abrir uma instituição em São Paulo com a marca UNA, puxa, quem é a UNA? Né? Eu não conheço. Do que é? Mesmo que eu tivesse alguns atributos para ativar essa marca, é muito mais difícil do que a Universidade de São Judas, que tem um baita IGC, que já está conhecida e que eu posso acessar outros mercados na cidade. Então essas são âncoras regionais que nos abrem novos mercados. E depois tem instituições, como o caso da Sezuc, em Catalão, né, Catalão, Goiás. Já tínhamos um greenfield ali em começo né, de implantação, início de implantação. Conversamos com o Paulo,
que tem um centro, que tem uma faculdade muito bacana lá em Catalão, né? E aí fazia sentido a gente fazer essa incorporação da Sezuc, ganhar musculatura, sentido econômico, evidentemente, né? E aí o valuation, né? Falando um pouquinho disso daí, a gente faz muito mais uma análise comparativa, né? Você tem que falar, bom, como é que eu consigo projetar se eu for sozinho com um competidor? E como é que eu consigo projetar se eu me juntar a ele? Certamente eu vou ganhar alguma eficiência. Em que mercado, né? Em que mercado, com quantos players existem nesse mercado? Qual que é o impacto disso em escala, em preço, em uma série de coisas que você tenta quantificar. E você compara os dois VPLs ali e vê se faz sentido econômico para isso. Então isso aqui é muito mais um processo de aceleração do nosso crescimento. Tá? Falando um pouquinho o que somos hoje, né, em termos de números, hoje a gente tem então 8 instituições, não 8 marcas, né? Porque tem esse aspecto regulatório também, né? Então você põe o Centro Universitário UNA em Belo Horizonte, né? E você necessita de uma faculdade UNA de Contagem. Tá? Mas isso é um tema um pouco mais regulatório. São 37 unidades. A gente está com mais de 3.800 corpo administrativo, pessoas, colaboradores no corpo administrativo e aproximadamente 3.000 professores. E temos cerca de 100 mil alunos. Tá? E aqui um pouco do posicionamento. Né? Então, você tem instituições de nicho, o INSPER, aqui em São Paulo, o FGV, né? que estão aqui, que são boutiques de pequena escala, aqui, talvez com um portfólio mais reduzido e um preço alto. Você tem instituições de massa, que vão cobrar mensalidades na faixa de R$450, e aí é volume. Né? Você tem alguns players locais, e depende do mercado, ainda persistem algumas fundações, algumas instituições tradicionais que estão aqui, e a gente se posiciona aqui. O que é isso daqui? Isso daqui é escala. Temos escala e temos qualidade. Né? A gente se compara um pouco, e depende do mercado, tá? Em Belo Horizonte a gente disputa alunos com a PUC Minas, por exemplo. Né? A PUC, que é a PUC? Puxa, a PUC é uma baita marca nacional, né? Com grande escala. A PUC Rio um pouco diferente, né? A PUC Rio talvez é um pouquinho mais elitizada, um pouquinho mais ainda adiante, mas todas as PUC são excelentes instituições com muito volume com grande volume de alunos, né? E com preço que fica mais ou menos parecido com o nosso. Tá? Então aqui em São Paulo a gente tem a PUC, tem o Mackenzie, a São Judas, um aluno um pouquinho diferente, mas a gente disputa ali nesse mercado. A Sociesc é aqui, né? Em Joinville, você vai para a Sociesc, está nesse posicionamento também. Volume, uma instituição muito respeitada. Então é aí que a gente se posiciona. Por que é aí que a gente se posiciona? A gente, primeiro, acho que tem um fator que é um pouco do propósito. Né? A gente, dentro da Ânima, acho que é uma instituição que traz isso, do propósito de transformar o país para a educação. As pessoas trabalham ali com esse ideal. Né? E a gente quer fazer uma coisa bem feita. Acho que ninguém gostaria de falar, não, vou fazer aqui um volume, vou ganhar um monte de margem. Então tem esse aspecto, e tem também que a gente entende que é uma boa aposta do ponto de vista de retorno, porque o mercado está amadurecendo. Né? A penetração dos alunos, a cobertura dos alunos no Brasil vem crescendo bastante e ainda tem mais a crescer. Muitas gerações ainda, muitas famílias ainda tem a primeira pessoa que está fazendo faculdade. Então, o cara entrar na faculdade e falar assim, puxa, fazer faculdade para mim já é um sonho. Sou a primeira pessoa da minha família que tem acesso à universidade, à faculdade. Talvez o filho dele, o irmão dele, não sei o que lá, já, legal, só que agora eu quero um pouquinho mais, eu quero mais qualidade, eu vou pedir mais, etc. e tal. E a gente entende que esse mercado, e aí tem todo o fator de financiamento, que é um limitador hoje também para esse crescimento, mas esse é um mercado bom e é onde a gente deve ganhar espaço. Filosoficamente, a gente quer dizer o seguinte, isso o Daniel, que é o nosso presidente, fala bastante, né? E acho que ajuda a explicar também o posicionamento. Fala assim, bom, você tem instituições, vamos pegar o ITA, né? Pô, o ITA tem uns caras ali engenheiros de
primeiríssima linha, cabeças, os caras que certamente vão, de alguma forma, gerar um grande impacto na sociedade. Né? Então, assim, ó, o impacto desse camarada aqui, em média, é altíssimo. Né? Aí você tem a outra faculdade que é muito mais massa, e talvez esse cara não vai gerar um impacto tão grande na sociedade. Mas tem muita gente. Aqui tem muita gente, isso aqui é baixinho. Aqui tem pouca gente, isso aqui... Assim, conceitualmente, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer bastante gente, mas gente que consiga gerar um impacto na sociedade. Por isso que a gente fala em transformar o país pela educação. Então, esse é o nosso posicionamento. E aí, isso se reflete nos índices de qualidade. Né? Ah, mas índice de qualidade de MEC é tudo? Não, mas é um baita indicador que a gente tem que seguir e respeitar. Tem críticas sobre isso? Sempre tem, né? Mas são indicadores bastante interessantes. Eu gosto muito do ENAD, particularmente, né? Porque o ENAD aprova. Então, você pega, aplica a prova, um monte de gente ali e tal, e compara, isso tem valor, né? De você falar assim, pô, por que esse cara tira 3 e o outro 2,5? Então tem uma baita diferente. O ENAD, só para vocês saberem, ele tem as faixas, né? Uma escala discreta, mas tem as faixas contínuas também. Eu sugiro que vocês olhem sempre as faixas contínuas, porque é uma curva normal. Aí você pega o 3, tem um monte de gente no 3, mas o 3 aqui nesse ponto é totalmente diferente desse daqui. Né? Então, sugiro que vocês olhem sempre a contínua. Então, você olha aqui não dá para ver tão bem. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ler aqui. Só a faixa acima da faixa 3. Deixa eu ver aqui que eu já traduzo para vocês. Mas, por exemplo, a Ânima tem essa faixa aqui, são notas 4 e 5. E a gente tem 50%. E embaixo, os outros 50% na faixa 3. Se você pegar as companhias listadas, você tem 51% aqui, 39% aqui na 2 e 10% na faixa 4, enquanto a gente tem... Então, isso traduz um pouco o que a gente está falando em qualidade. Se você pegar até as públicas no Brasil, né? Traduz aí para mim, Isa, que eu não consigo... 60% faixa 4 e 5, 25% faixa 3 e 14% faixa 1 e 2. Então, assim, não adianta. A gente precisa ter eficiência acadêmica para poder cobrar o preço que a gente tem em ser uma empresa, mas a gente precisa de resultado de qualidade, porque senão o negócio é insustentável. Né? A gente precisa entender que o sucesso do aluno é o que vai dar sucesso para a nossa operação no médio e longo prazo. E aqui tem outros indicadores de qualidade, o IGC, não sei se vocês já conhecem, mas é como se fosse o indicador, se você pegar, resumir todos os indicadores, traduz em um só, é o IGC, que basicamente é a soma dos CPCs, que é o conceito preliminar de curso. Aí você olha cada curso. Né? E aqui o ENAD, que por sua vez tem um grande peso no CPC. Então você vem daqui para cá e para cá. E aqui o conceito de curso, que é um outro indicador, que é mais a visita da comissão do MEC, que vai lá e tem algumas implicações regulatórias. E eu já mencionei aqui, né, a gente tem as marcas regionais e também algumas marcas que a gente entende como verticais e que são marcas que a gente pretende, que a gente consegue trabalhar nacionalmente, tem um alcance nacional e que de alguma forma tem que alimentar essas marcas e contribuir para essas marcas regionais. Acho que pode passar. Essa pode passar. Tá? Eu vou deixar agora com a Isa e aí a gente vai depois bate um papo sobre as perguntas. Eu vou falar um pouco sobre o momento da Ânima hoje, quais são as nossas principais frentes estratégicas. Primeiro, a gente teve algumas conquistas importantes nos últimos anos. A gente conseguiu ter a retomada do nosso crescimento orgânico dos nossos vestibulares, impulsionado por uma nova área comercial que a gente criou dentro da Ânima em 2017. A gente comemora hoje 3 bons ciclos consecutivos de captação, num cenário macro bem desafiador. A gente tem um plano de expansão orgânico bem mapeado e super estratégico, que a gente chama internamente de Q2A. A gente abriu 14 novas unidades desde julho de 2016, sendo 7 no começo desse ano. A gente começou a implantação do nosso novo modelo acadêmico, que a gente chama internamente de E2A, que é Ecossistema Ânima de Aprendizagem, que gera ganhos de produtividade decorrente de um melhor instalamento e, consequentemente, menor custo docente.
Só que a gente não está satisfeito ainda com o nível de margem que a gente está reportando hoje, e por isso a gente está atuando para melhorar nisso. Nesse último trimestre, no segundo TRI, a gente anunciou um plano de redução de despesas de SG&A de 35 milhões anualizados. O nosso novo modelo acadêmico vai contribuir bastante para o ganho de margem, e ainda as sinergias das aquisições realizadas ao longo de 2016, principalmente da Unisociesc, que o Inácio comentou, que ainda tem um gap de margem versus as nossas operações mais maduras. Em paralelo a tudo isso, a M&A continua sendo um grande catalisador de crescimento. Bom, com relação à recomposição de margem, eu mencionei os principais drivers de crescimento de margem vão ser as sinergias das aquisições de 2016, que a gente ainda tem bastante sinergia através dessas integrações, um gap de margem versus as nossas operações maduras. A gente acha que ela consegue chegar no nível das nossas operações maduras em termos de margem. O modelo acadêmico, que eu vou mencionar um pouco mais para frente, para vocês entenderem como que ele gera ganho de produtividade. A redução de SG&A, que anunciamos nesse segundo trimestre, de 35 milhões anualizados. E, no curto prazo, o impacto negativo da nossa expansão orgânica, que é a abertura das nossas novas unidades, que, no curto prazo, consome margem, mas, no longo prazo, é positivo. Falando do modelo curricular, a gente ainda está no meio da implantação dos modelos mais modernos de currículo. Normalmente, quando a gente compra uma instituição, o que a gente encontra é o modelo tradicional. O que é isso? Ele não tem ensalamento nenhum. Então, num curso de 4 anos, por exemplo, a gente tem que ter 8 salas formadas. Então, por exemplo, entrou 50 alunos, provavelmente eu vou lá formar 25 alunos no final, mas eu tenho que abrir uma sala só para esses 25 alunos. A gente começou com um currículo modular lá em 2008, que a gente já reduzimos pela metade o número de salas, de 8 para 4. Então, o aluno do primeiro ano em sala com o aluno do segundo, o aluno do primeiro ano em sala entre si, primeiro e segundo semestre. Eu vou mostrar mais para frente. Enfim, e aí o modelo de convergência é o modular, só que inclui os 20% EAD, que é permitido pela regulação, e o modelo por competência, que é o E2A, que é onde a gente vai ter bastante ganho de produtividade daqui para frente. Isa, só complementando, isso daqui é um processo de construção de alguns anos, né? Então, a gente começou com esse modelo curricular. Puxa, eu acho que a gente começou por isso por volta de 2007, 2008. O modular, né? Modular, isso não é trivial, né? Porque você tem que mudar a dinâmica e você das aulas, né? E você tem que trazer junto para você e que comprem a ideia e que patrocinem a ideia os professores e os coordenadores de curso. E vão bater cabeça. No começo você começa e a coisa não dá certo, você ajusta, tá. Então, ao longo do ano, ao longo da vida desse modelo, a gente sempre tem que ir pensando em novos modelos curriculares. A busca da eficiência é um dos fatores que a gente tem ali, mas o principal, e aí por isso que a gente está sempre medindo tudo, é o resultado no aprendizado. Vou citar um exemplo. A parte híbrida que a Isa comentou aqui, no ensino híbrido, eu não sei se vocês sabem, mas hoje nos currículos presenciais você pode ter até 20% das horas-aula em disciplinas à distância, que em teoria são disciplinas mais eficientes. Você consegue criar salas à distância, salas virtuais maiores, mesmo que você utilize tutores. Tem um limite para isso aí, mas são que custam menos essas salas, você pode ter alguma eficiência. E aí você pode ter 20%. Uma forma de você fazer isso, vamos dizer, você tem 5 disciplinas, eu tenho uma à distância, né? Outra forma de fazer isso, você ter disciplinas híbridas, ou seja, disciplinas cujo conteúdo, parte é à distância e parte é presencial. Ou seja, o aluno vai lá, olha, analisa, estuda, depois ele vem para a sala de aula exercitar. Medimos isso, né? Mudamos. Então hoje a gente está diminuindo essas disciplinas totalmente à distância e estamos colocando disciplinas híbridas que no seu conjunto vão somar esses 20% de EAD. O meu ponto é simplesmente o seguinte: a gente tem que buscar essa eficiência, mas ao mesmo tempo é um tiro no pé se você buscar essa eficiência, só reduzir custo e o aluno não aprender e ficar insatisfeito, porque aí o efeito da evasão vai superar, sem dúvida, o efeito desse melhor ensalamento.
E acho que uma coisa que ratifica o que o Inácio está falando é que do modelo de convergência para o modelo de competência, do ponto de vista de carga horária para o aluno, o convergência ele tem 17 horas semanais. O competência, que é o E2A, ele tem 20 horas semanais, mas do ponto de vista de custo para a gente, ele é 15 horas semanais. Então, a gente reduz 2 horas por semana, mas para o aluno, ele pode fazer mais, porque ele tem as disciplinas eletivas que ele pode fazer até 20 horas semanais. Isso aqui é a diferença entre o modelo de convergência para o modelo de competência, que é o novo E2A. Então, eu falei para vocês, o aluno aqui no primeiro ano ensalava, segundo, terceiro e quarto. Então, na maturidade desse campus, a gente precisava ter 4 salas abertas. No modelo E2A, o aluno do segundo para o terceiro ano consegue ensalar entre eles. Por quê? Porque a gente eliminou o pré-requisito entre as matérias desse segundo para o terceiro ano. Então, a gente tem um ganho aqui de 4/8 para 3/8, 25%. Deixa eu só, eu não sei se todo mundo entendeu, sei que porque a gente está bem familiarizado com isso, mas eu não sei se todos estão, né? Então, só para reforçar, esse é um ponto importante que acho que tem impacto depois, né? O que a Isa falou é o seguinte: modelo tradicional, você abre uma turma aqui, o cara vai assim, vai indo aqui. Existe uma sazonalidade também de começo e meio do ano. Então, se você tem numa determinada praça, num determinado curso, uma demanda de 60 alunos, tá? No meio do ano talvez você tenha 25. Vamos fazer 30, se eu tenho ali uma demanda, né? E aí, o que acontece? Ou vamos fazer uma conta de 40 com 15. Né? Aí você fala, putz, eu vou abrir uma turma com 15? Não, vai dar uma margem de contribuição negativa essa turma aqui. Por quê? Porque tem evasão, né? Então, você deixava de abrir turmas aqui, talvez. Você não conseguia, deixava esses caras e depois parte deles vinham para o meio do ano ou iam para mais alguém, né, no mercado. Quando você começa a fazer que esse não é pré-requisito desse, ou seja, você tem que fazer esses dois, depois tem que fazer esses dois, depois tem que fazer esses dois, depois tem que fazer esses dois. Né? Imagina que você abre com 40, você tem uma evasão de 20%, vou ter 32, aí soma mais 18 que entra no meio, voltei a ter uma turma de 40 alunos, o que do ponto de vista de custo, evidentemente, é muito mais eficiente. Deu para entender? E depois, aqui então, a gente começa uma matriz onde você pode fazer mais de um ensalamento. Né? Existem o que a gente chama de ensalamentos horizontais e verticais. Né? Esse daqui a gente está dizendo vertical, e horizontais são alguns ensalamentos. Você pode falar assim, puxa, peraí, o cara que faz engenharia. A engenharia tem um ciclo básico lá, todo mundo vai ter que fazer cálculo, então o cara da civil estuda com o da mecânica e está todo mundo na mesma sala. Tá? Então, o ponto a gente precisa trabalhar, né, a gente tem trabalhado muito nessa eficiência docente, que é a principal conta da nossa DRE. Né? Você pegar a conta de professores ali sobre a receita líquida, é o de maior peso, como é de se esperar. Né? Eu falei um pouco para vocês que a gente criou uma nova estratégia comercial dentro da Ânima em 2017. Antes a gente não tinha uma área comercial dentro da Ânima, mas dado um cenário mais desafiador com a falta do FIES, a gente sentiu a necessidade de criar uma área nova para potencializar o crescimento do nosso vestibular. E hoje a gente comemora 3 bons ciclos de captação consecutivos e uma evasão controlada. Enfim, vocês devem estar se perguntando, não sei se vocês já olharam alguma coisa sobre a Ânima, mas por que a Ânima não está no EAD? E por que a Ânima não faz EAD, resolveu sair desse business? Bom, primeiro, em junho de 2017, o governo flexibilizou um marco regulatório do EAD que facilitava a abertura de novos polos. Você não precisava mais da autorização do MEC para abrir um polo, coisa que demorava muito antes, no passado. Então, a gente encerrou o ano de 2017, só nesses 6 meses, com mais ou menos 13 mil novos polos cadastrados no MEC, para vocês terem uma noção. E o que isso significa? Que a competição ficou muito mais acirrada, pressionando os preços para baixo e limitando a qualidade do ensino ofertado. E a gente acredita que esse é um business que os preços vão continuar sendo pressionados, num negócio que exige escala e é muito concentrado na mão dos grandes players. Eles têm mais ou menos 70% do mercado, os grandes players. E hoje, por exemplo, a gente vê propaganda de cursos à distância oferecidos por R$ 49, R$ 59. E pode ser um canibalizador das nossas marcas. A gente não consegue oferecer um curso por R$ 49
dentro da qualidade que a gente quer ofertar. E assim, por exemplo, como que a gente vai oferecer um curso de administração da São Judas, que custa R$1.000 hoje no presencial, e oferecer uma à distância por R$100? Não faz muito sentido. E o aluno EAD é muito sensível ao preço. Assim, cada R$10 faz a diferença. Então, a gente tomou essa decisão lá em 2016, no final de 2016, encerramos a captação em 2017 e estamos super convictos dessa decisão. Mas a gente acredita muito no uso da tecnologia para melhorar o aprendizado do aluno, que é o que o Inácio falou, dos 20% à distância, a gente trabalha muito, a gente acredita que o futuro é híbrido, que não vai ter diferença, o que é AD, o que é presencial. Por exemplo, hoje ninguém sabe quanto por cento do seu dia é presencial, quanto é AD. Vocês estão aqui assistindo, mas vocês também estão mexendo no celular. Não dá para, você não consegue saber, meu dia é 50-50. A gente acha que o ensino no futuro vai ser assim e a gente está se preparando muito internamente para isso. E assim, o que a gente decidiu não entrar, mesmo porque, como a Isabela falou, tem uma barreira de mercado grande, é esse jogo do preço de curso 100% à distância. Agora, de forma nenhuma, a gente abriu mão do ensino híbrido e da tecnologia em sala de aula. Inclusive, pensando, e aí depende, tem um aspecto regulatório também, no oferecimento de cursos híbridos, né? Cursos onde você tenha até uma carga maior presencial e EAD. Hoje você tem uma limitação regulatória, porque para ser EAD você pode ter, salvo engano, 70% no mínimo do seu conteúdo EAD e o máximo de 30% presencial. 80 no EAD não é 70-30? Não. Tá. 80, então, 80-20 e 20-80, né? O presencial. E onde fica, se você quiser fazer um curso 50-50? Tudo nesse meio ficou proibido. Né? Isso está em discussão, acho que o MEC já está sensível a olhar isso, porque, poxa vida, pode ser muito mais legal você começar esse tipo de curso, depende do curso, depende da cidade, depende. Então, assim, a gente olha isso, mas não um curso simplesmente preço, volume e põe para dentro, porque a gente tem, de fato, um compromisso com a entrega. E muitas vezes concentrar a carga horária à distância mais no final do curso, que o aluno já está mais engajado no trabalho e no começo ele tem um look and feel de um curso presencial mesmo. E, em paralelo a tudo isso, o Inácio já comentou, o M&A continua sendo uma grande estratégia de crescimento. A gente busca por marcas fortes, âncoras regionais, que têm a capacidade de se expandir dentro da sua cidade, em multicamp, expandir o seu próprio portfólio e para além das grandes cidades, no espiral que o Inácio comentou, até onde a marca alcançar. E, por fim, a gente tem bastante clareza dos desafios que a gente tem pela frente. A gente está potencializando o que a gente está indo bem, por exemplo, nossas captações, a implementação do modelo acadêmico, e ajustando onde necessário, por exemplo, a redução de SG&A, que a gente mencionou no segundo trimestre deste ano, de 35 milhões anualizados. A gente teve umas mudanças relevantes de governança que definem melhor os papéis do management e acelera o processo de tomada de decisão. E o desenrolar do nosso modelo acadêmico, a gente acredita que vai ser positivo, tanto para o nosso resultado, quanto para o nosso aluno, nosso egresso. E acho que vale a pena falar que, em abril desse ano, a gente transformou a Unimonte, que é a nossa instituição na Baixada Santista, em São Judas, justamente porque a gente já está indo para São Judas, no interior de São Paulo. Acho que a gente vai abrir um curso de medicina em Cubatão, então a gente já aproxima... não, vamos. Vamos. Um curso de medicina em Cubatão, então já aproxima a marca no interior e no litoral. E inauguramos o Cordon Bleu, igual o Inácio falou, em maio desse ano. É isso, só então, colocando, a gente já falou, mas só para vocês terem um pouco de visão do ponto de vista mais financeiro, tá? A gente tem algumas iniciativas em curso que claramente devem contribuir para o nosso ganho de margem e crescimento. Então, do ponto de vista de crescimento, nós temos o nosso projeto Q2A, né, onde a gente já tem algumas unidades que foram inauguradas recentemente e que vão amadurecer. Então, acontece duas coisas: ganho de margem de contribuição, margem operacional dessas unidades, né, antes do SG&A, da despesa corporativa daqui, né, elas estão em amadurecimento, e esse é um amadurecimento que vai acontecer. E aí tem você pode olhar por dois ângulos.
Amadurecimento da nossa competitividade no mercado. Quer dizer, eu cheguei numa cidade, ofereci um curso, ou sei lá, o nosso campus aqui, Angélica, né, na Campus Paulista, que fica lá no finalzinho da Angélica. Tá bom, cheguei lá, estou pouco conhecido, talvez eu faça um vestibular de administração de empresas e tenha 100 matriculados. Talvez daqui a um ano eu tenha 120 e depois 140. Esse é o processo de amadurecimento do intake, vamos dizer. Tem outro amadurecimento, que é mais natural ainda, que é simplesmente eu preciso ir enchendo até o 8º ciclo antes de formar esses alunos. Então, você tem o processo de amadurecimento dessas unidades, a gente já tem um pipeline bastante robusto para lançamentos nos próximos anos. Né? A gente não pode falar também tudo aqui, porque a gente não foi em razão do guidance e tudo isso, tem que ser um pouquinho cuidadoso, mas tem esse crescimento. Então, isso deve contribuir para o nosso crescimento orgânico da base de alunos. Número 1. Número 2, o amadurecimento das instituições que foram recentemente incorporadas ao grupo, em especial o Unisociesc. Então, se vocês abrem depois lá o oscilatório, vocês vão ver a margem operacional dessas unidades ainda está baixa. Por quê? Porque ela estava muito ineficiente. Você teve que fazer um trabalho, uma lição de casa, tanto no SG&A como no modelo acadêmico, que demora um tempo para você implementar. Você não pode chegar lá na Unisociesc, olha, cheguei, legal, agora muda, você está no 5º semestre de administração, vou mudar o seu currículo. Não, a gente não faz isso. O cara termina, os novos alunos vão entrar na nova proposta. Né? E então, esse ganho ele tem um tempo de maturação. Então, primeiro o Q2A, depois isso. E depois o terceiro, que é essa nova versão do modelo acadêmico, que deve acrescentar ainda mais eficiência. E por último, como a Isa falou, algum esforço que a gente tem para reduzir o nosso SG&A. Tá? Acho que é mais ou menos esse o panorama. Eu acho que vale a pena olhar. A gente começou a reportar agora, faz uns 3 trimestres, o nosso resultado em blocos, 3 grandes blocos: as unidades maduras, as aquisições, que é principalmente a Unisociesc, e a expansão orgânica. Então, vocês conseguem ver a diferença de margem dos 3 diferentes blocos. É isso, né? Vamos abrir, então, para as perguntas de vocês. Obrigado pela brilhante apresentação, foi bastante interessante, bastante rica em detalhes. Então, agradeço Inácio, diretor de novos negócios, de M&A, e um dos sócios originais, né, que eu acabei não comentando. Isabela também, analista de RI, também ajudou bastante com a gente. Então, a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas. Para quem está na internet, coloca a pergunta para a gente, que a gente vai ler aqui, e os gestores vão responder. E para quem está aqui no nosso escritório, por favor, fala o nome completo e a universidade que você está associada para a gente poder identificar vocês. Temos alguma pergunta aqui em São Paulo? Meu nome é Pedro Henrique, curso Economia na Universidade Mackenzie. Inácio e Isabela, eu tenho uma curiosidade em saber como é que aconteceu houve uma diminuição muito grande no negócio do FIES. Como é que foi quando teve o crescimento por causa do FIES e daí eles cortaram muito o FIES? Como é que impactou? Acho que comentou um pouco sobre esse novo modelo híbrido. Foi tentar uma mudança a respeito disso e saber um pouco mais sobre como é que o FIES impactou. Tá. Legal, acho que é uma ótima pergunta. O FIES, se vocês olharem depois a evolução de vagas, ele foi crescendo muito, com um pico em 2014 ou 2015. Agora, acho que 2014 foi o pico, e justamente em dezembro de 2015... Dezembro de 2014, né, quando teve toda aquela... se achou o problema fiscal veio à tona, né? Houve um grande corte das vagas do FIES. O FIES faz sentido? Bom, na minha avaliação, faz todo sentido, né, do ponto de vista de política pública. Né? Hoje o custo de uma vaga na universidade pública, tem gente que calcula aí como 5, 6 vezes numa universidade privada. Ou seja, de saída, se você já não tivesse que pagar nada, se tivesse 100% de inadimplência, já seria, né? Mesmo que você tenha uma alta inadimplência, é um programa que traz retorno do ponto de vista de inclusão. Mas não precisa ser assim, né? Ele poderia ser um programa mais bem desenhado, onde você tem um controle melhor e um custo menor para o governo. Né? Qual que é o grande custo que ele tem? Um custo de subsídio de juros,
porque ele oferece para o aluno uma taxa de juros muito mais baixa, e o custo da inadimplência, que começou a aparecer depois. Então, de fato, o programa, na minha avaliação aí, muito particular, ele tinha uma série de possibilidades de ser mais bem estruturado, mais bem controlado, e faz mais, premia as instituições que tenham qualidade, ou então deixa o aluno escolher. Deixa o aluno escolher, que ele vai saber aonde que ele quer ter. O governo fez algumas, né, a equipe fez algumas coisas nesse sentido, inclusive tentando controlar um pouco melhor a inadimplência lá na frente. Tem instrumentos para isso, né? Se fala muito em desconto, eventualmente, no imposto de renda, colocar isso no E-Social. Quer dizer, tem ferramentas para isso. Você pode limitar, porque teve, de fato, uma penetração altíssima, né? E teve gente que também abusou do FIES. Agora, do ponto de vista de negócio, sem dúvida é uma pressão muito grande, porque se o aluno vinha e conseguia se financiar e pagar tudo depois, esse é outro ponto, né? A coparticipação, puxa, eu vou pagar 0 agora e pagar 100 depois, né? Por que eu não posso ir pagando alguma coisa ao longo do tempo? Então, resumindo, né? Uma queda brutal no número de vagas de FIES, pressão na captação, teve menos gente entrando no ensino superior e as instituições correndo atrás de financiamentos. Gente que passou para financiamento próprio, a gente não passou para financiamento próprio, a gente usa um terceiro, né? E aí são, que é a Ideal Invest, né? Que tem um programa chamado Pra Valer, né? Onde você tem duas qualidades de dois tipos de produtos. Né? Uma, onde ela te dá o funding, assume o risco e te cobra bastante por isso, evidentemente, então tem uma pressão ali de custo nisso daí. E outra, onde ela faz o service para você, né? Inclusive a régua de captação, e aí sim a gente financia, vamos dizer, uma parcela controlada. Mas hoje a gente deve estar com uma penetração de quanto de Pra Valeriza? 8, 9? 7% da base de alunos. Então, assim... E a gente sempre toma muito cuidado com esse aluno, porque ele é bem caro. A gente não quer abrir uma turma para alunos para valer. Ele tem que realmente ser só um aluno incremental. O tema é isso, né? Porque muita gente começa aí a dinâmica das faculdades e fala assim, não, estou com a cadeira vazia, então posso pôr aqui posso dar o desconto que quiser, que vai ajudar na minha margem de contribuição. Não é assim, né? No longo prazo, todos os custos são variáveis, né? Você juntar um monte de cadeira, daí você fala, putz, espera aí, deixa eu ver. Eu tenho um campus inteiro com um aluno com 70% de desconto. Então, não é bem assim, né? Depois os custos vão crescendo em degraus ali também. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o mercado mudou muito depois do FIES, ficou mais difícil, muita gente sofreu, inclusive nós sofremos também. Agora ele se equilibra e a gente tenta, de alguma forma, ir equilibrando isso por meio de outros financiamentos, por meio da concessão inteligente de descontos. Não mencionamos isso, é uma coisa que a gente está trabalhando ainda. Tem aqui esse gráfico do crescimento da captação anual mostra bastante o impacto do FIES na nossa captação logo depois da crise. Em 2015 não foi tão impactado, acho que por um movimento de inércia, mas em 2016 a gente sentiu bastante. Sem dúvida. E por isso a gente criou uma área comercial para conseguir voltar aos patamares de crescimento. É isso, tá? O Mihalis, da UNB, quer perguntar. Dadas as aquisições recentes da Ânima, quais regiões são foco de expansão da empresa a partir de agora? E onde podemos pensar em ter mais instituições da Ânima no futuro? Legal, boa pergunta também. Olha, a gente olha duas coisas, o mercado e a instituição, a oportunidade que está lá. Não necessariamente falar assim, olha, eu vou para essa região, né? Então a gente tem uma análise, a gente faz um radar com uma série de indicadores, mas esses indicadores muitas vezes servem muito mais para a expansão orgânica do que inorgânica, né? Principalmente indicadores de saturação. Aí tem duas coisas, você pode ir para uma cidade para criar demanda, então às vezes você olha uma cidade e fala assim, por exemplo, a relação entre ingressantes no ensino superior e formados no ensino médio. Por que essa cidade tem uma relação muito maior de ingressantes no ensino superior versus egressos do ensino médio do que a outra? Talvez porque ela tenha uma oferta completa de cursos. Talvez porque o cara sai dessa cidade e vai para essa cidade. Por que ele sai dessa cidade? Porque eventualmente ele não tem a oferta dos cursos e do portfólio que ele tem, ou tem umas marcas muito ruins. Então eu posso ir para essa cidade e oferecer com uma marca legal, né? Dá o exemplo, Pouso Alegre, que nós abrimos uma unidade, né? Era uma cidade muito bacana, com uma economia legal, um tamanho
médio, pequeno para médio, mas que precisava, né? O mercado de educação superior cresceu, porque a gente pôs uma nova oferta. Então, a gente criou um pouco de mercado, tirando de outras cidades. Isso não quer dizer que você não possa ir para outra cidade, organicamente, e disputar mercado, roubar mercado. Ah, esse mercado está muito saturado. Puxa, mas eu talvez tenha uma marca muito boa, tem 2 instituições super concentradas aqui que eu consigo pegar um pouco desses mercados. Isso do ponto de vista orgânico. Eu acho que a pergunta foi mais do inorgânico, aí a gente olha muito mais a instituição, e aí vamos olhar para cidades que sejam capazes de ser de constituírem novas âncoras regionais. Tá? Então não tem uma resposta necessariamente, olha, eu vou para o Nordeste, vou para o Norte, né? Mas para a gente entrar nessas regiões, a gente precisa de uma âncora. Então se a gente falar assim, olha, tem uma possibilidade aqui no interior de São Paulo, puxa, muito mais natural para a gente, já temos a marca aqui, eventualmente posso trabalhar com a mesma marca ou criar um novo cluster aqui, né? Tenho facilidade de gestão aqui, do que entrar numa cidade de 80 mil habitantes no Nordeste, né? Porque, puxa, e aí, qual que é o passo 2? Né? Então, passo 1 é para um centro e depois fazer essas outras aquisições. Então, assim, a gente olha o mercado, mas olha muito mais a instituição e a marca. É uma marca que combina com o nosso posicionamento, é uma marca que tem potencial de crescimento de margem e é uma marca que se presta também a crescimento orgânico. Tá? Então, são essas duas variáveis. Bom dia, meu nome é Matheus, eu sou da PUC Rio. Eu gostaria, por favor, que vocês me explicassem melhor como é que é a estrutura de custos de um curso EAD. Porque assim, vocês decidiram sair e, a meu ver, é uma oportunidade muito maior de você reduzir custos quando você está no EAD. Você, por exemplo, contrata um professor, ele grava alguns vídeos e a renovação do curso não é uma coisa muito usual. Você consegue captar muito mais aluno porque você não precisa que eles ocupem um espaço físico. A própria questão dos polos, com esse crescimento muito grande do número de polos, é muito difícil o MEC vistoriar, então a qualidade não precisa ser muito alta dos polos físicos. Então eu queria saber por que vocês saíram, se, assim, eu acho que essa pressão de preços talvez não seja suficiente para cair muito a margem de vocês, a ponto de, assim, no caso, assim, reduzir a margem de você a ponto de ser desvantajoso você continuar nesse mercado. Eu queria saber como é que funciona essa estrutura de custos do EAD. Eu acho que aí a principal coisa é você chegar, é a barreira de entrada. É você ter uma escala mínima para poder operar nessa dinâmica que você está falando. Porque aí sim os custos incrementais e marginais, vamos dizer assim, são baixos. Mas até você chegar numa base de alunos que te permita ter... E você tem um CAPEX também, porque você tem que produzir todo esse conteúdo e renovar esse conteúdo também. E aí depende do produto que você quer oferecer. Né? Tem tutoria, tem a produção de conteúdo, tem os encontros presenciais que a gente acha que são necessários. Então aí tem... É o que eu te falei, tem um pouco do aspecto acadêmico, do que a gente enxerga que funciona para o aprendizado do aluno, né? Mas tem também essa barreira. Se você já está com 80 mil alunos de EAD, aí do ponto de vista estritamente financeiro, eu concordo com você. E é por isso que os custos vão caindo. E aí você chega no mercado, o cara baixa o custo, porque para ele esse custo pesa pouco nessa estrutura. Mas fundamentalmente você tem a produção de conteúdo, né? Uma parte de sistemas, uma parte comercial que também tem que trabalhar. O polo, que você tem que remunerar, geralmente o pessoal paga 30% da receita líquida para o polo, e eu não sei no detalhe, depois a gente pode pegar com um pouquinho mais de detalhe, mas o racional é esse daí. Então, no momento que você já tem uma escala, esse racional faz sentido. Para você chegar nessa escala, e aí você fala, puxa, mas eu consigo chegar nessa escala e praticar um preço tão baixinho, né? Aí, de novo, aí é um pouco do posicionamento. É um pouco do posicionamento. Uma pergunta. Você acha que o mercado de EAD ele parece mais com winner takes all? Que você tem um grande vencedor ou poucos vencedores que vão dominar esse mercado, salvo alguns pequenos nichos? Eu acho que vão ter alguns, né? Já está se desenhando assim. Com essa última regulação, muitas instituições estão tentando abrir os seus polos de EAD, médias e pequenas. Tenho para mim que muitas, infelizmente, vão apanhar e talvez tenham que descontinuar esses projetos, mas é o que está se configurando. Se a gente migrar para um modelo mais híbrido,
Aí essa estrutura de custo é diferente, porque aí tem professor, tem investimento, tem laboratório, tem uma série de coisas que se aproxima mais. E aí você vai ter que praticar um preço maior e você não tem toda essa escala na veia assim, não. Mas acho que sim. Assim, se a gente olha para um mercado mais maduro como os Estados Unidos, lá, se você, por exemplo, se você entrega um currículo para uma empresa, para um emprego, e você fala, fiz University of Phoenix, ninguém vai te perguntar se você fez à distância ou se você fez presencial. Todo mundo sabe que é à distância, por mais que eles tenham um campus presencial. Eu acho que na maturidade aqui a gente vai ter grandes marcas de EAD. Então, você vai chegar, você vai para o emprego, eu fiz o Unopar. Ele não vai te perguntar se você fez EAD ou você fez à distância. Ele vai assumir que você fez à distância. E se você fala, eu fiz INSPER, por mais que pode ser que o INSPER crie um currículo à distância, ele não vai perguntar, porque ele associa, acho que vai ser automático a associação entre uma faculdade EAD e uma faculdade presencial. Fazer uma pergunta aqui à distância. A Cíntia vai ler. O Cássio Eduardo Souza, da UFG, quer saber, existe alguma preocupação com o baixo nível de free flow no mercado, visto que a maior parte das ações estão em poder de poucas pessoas? Sim, eu acho que, de fato, seria desejável se a gente tivesse um free float maior, se tivesse mais liquidez. É uma ação que sofre com a liquidez, então a volatilidade dela, acredito, também seja mais alta em razão disso daí. E a gente tem isso entendido e na mira, né? Mas acho que seria desejável no médio prazo. E isso, naturalmente, acho que com a evolução da companhia, com seu crescimento orgânico, eventualmente com inorgânico, etc., a gente pode e deve, no futuro, talvez ter um free float um pouco maior. Não sei o que você opina, Isa. Não, sim, seria bom, a gente trabalha para isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma base que a gente admira bastante, com fundos bem respeitados, com uma participação bem grande. Então, é sempre um trade-off aí, né? Um trade-off, se você quer o cara mais curto prazista, que tem mais movimentação, ou o de longo prazo, que tem muito respeito e, consequentemente, ajuda a gente, né? Porque eles fazem uma análise muito legal e dão bastante input para a empresa, que às vezes a gente pode até levar para o conselho. Tá bom, vamos fazer uma pergunta aqui para o pessoal de São Paulo. Bom dia, sou o Bruno do UFABC. Eu tenho uma pergunta um pouco mais específica sobre o HSB. Ele HSM? HSM, isso, desculpa. É um curso específico de educação executiva pós-ensino médio, é isso, né? Não, são duas frentes. Uma, educação corporativa, ou seja, a HSM prepara programas customizados para empresas, grandes empresas, tá? E aí no nível de alta e média gerência até o nível do C-level, vamos dizer assim. Não, programas em especial. Então, a HSM pode ser contratada para um treinamento para a equipe comercial da Vivo, sei lá eu, né? E que quer montar aquilo lá. Ou pode ser um curso de liderança com um determinado mentor que vai falar sobre algum tema, né? Isso por um lado, e outro lado os eventos como o Expo Management, que é um grande evento que acontece aqui em São Paulo, aqui na Transamérica, vem 4.000 pessoas aí escutar as pessoas que estão hoje na crista da onda da inovação e da gestão, tá? Então são essas duas frentes. E o que tem a ver com as universidades é aquilo que eu mencionei antes, quer dizer, a gente procura disponibilizar esse conteúdo para os professores e para os alunos das nossas marcas. Bacana. Mais uma pergunta aqui de quem nos assiste online. O Juan, da UFMG, pergunta, dado o guidance da empresa de expansão via aquisições, quais as principais fontes de financiamento buscadas pela companhia? Emissão de dívida, aumento de capital, financiamento bancário, e qual o custo disso em termos de taxa para a empresa? Bom, hoje a gente tem espaço ainda para crescer a nossa alavancagem, né? O principal que a gente olha aí é a dívida líquida sobre o EBITDA, né? A gente hoje deve estar com uma vez e pouquinho, então dá para chegar até umas
2,5 vezes, diria assim, mais ou menos, né? Então a gente tem espaço por meio da tomada de dívida, a gente sempre procura alongar esses prazos, aumento de capital pode ser, depende do nível da ação também, né? Então hoje é público isso, a gente tem um programa de recompra. A empresa hoje não acha que o nível da ação, até pela conjuntura, né, macroeconômica, de mercado e tudo isso, mas sim, são essas alternativas que a gente vê fundamentalmente a dívida e eventualmente um aumento de capital. E emitimos uma debênture, né, em maio desse ano, de Bem 150 milhões. Bem lembrado. Tá, vamos fazer uma pergunta aqui para o pessoal de São Paulo. Bom dia, meu nome é Caio, eu faço economia no INSPER. Eu queria perguntar quais vocês acham que são as principais fontes de sinergia que estão para acontecer devido ao M&A com a São Judas e tal? Caio, é assim, fundamentalmente tem onde você ganha na folha de pagamento, tá? E aí são alguns blocos. O primeiro é o modelo acadêmico que a gente mencionou. Então, no médio e longo prazo, a gente vai melhorando a eficiência acadêmica. Tem um indicador que a gente olha bastante, que é o número de horas semanais pagas aos professores em sala de aula versus o número de alunos, que vai te falar mais ou menos a média de alunos que tem lá, né? Então, para que você tenha uma ideia, quando a gente assumiu o UniBH, que era uma fundação com uma governança de fundação, quer dizer, muito mais lenta, etc. tal, que talvez não tivesse um foco tanto em resultado, a gente tinha essa relação mais ou menos em 1. Nós tínhamos 12 mil alunos para 12 mil horas semanais. Tá? O que aconteceu lá no UniBH? Na medida que a gente foi implementando e cortando algumas gorduras, que não, de novo, não necessariamente significam qualidade para o aluno, né? Às vezes tinha 4 alunos que estavam com o professor de 20 horas fazendo uma determinada atividade. Porque não tinha controle, essa era a verdade, né? Na hora que você vai fazendo isso, a gente cresceu lá para 17 mil alunos, com menos de com 8 mil horas, ou 16 com 8, né? Porra, então você cresceu o número de alunos e reduziu um pouco o número de horas, então o impacto disso na sua folha é muito grande. Então esse é o número 1, essa é a principal fonte de sinergia e que acontece na Sociesc também. O número 2 provavelmente na estrutura administrativa, então a gente tem uma estrutura matricial, onde nós temos a central de serviços compartilhados. Então, você tinha o jurídico lá com toda uma estrutura, eventualmente você deixa alguma coisa na ponta, mas você centraliza muita coisa ali. O contas a pagar, o contas a receber, a folha de pagamento, o sistema, um monte de coisa e tal, você pluga no CSC que faz toda essa parte de back-office. E uma terceira que você pode ter é o nível do management, que aí você centraliza também e você deveria ter um ganho nessa outra faixa. Então essas são as 3. E depois você tem uma outra, que é mais difícil, a gente lá sempre que a gente faz o modelo, fala assim, olha, vamos olhar primeiro o que está mais sob controle, porque você estimar que eu vou reduzir desconto, bom, reduzir desconto é difícil, depende do mercado, que eu vou crescer tanto a captação, né, e calcula, faz um pouco de análise de sensibilidade para ver quais são esses upsides aí. Mas existem também, né, você fala assim, puxa, tem uma instituição que é muito conservadora, muito lenta na parte comercial. Na hora que a gente põe o nosso call center, nosso time comercial ali, você deve também ter um efeito na parte de captação. E um terceiro que você pode falar, que eu acho que em geral pesa menos, que é na parte de CAPEX, né? De algumas outras coisas, mas esse acho que é menos relevante. Bacana. O Ronaldo Teles, da Federal de Pernambuco, quer saber, visto que a estratégia de expansão da empresa se dá por meio de fusões e aquisições, e em seguida a reestruturação operacional das instituições, de onde está vindo o dinheiro das aquisições e qual o impacto nas finanças do grupo? O dinheiro das aquisições vem da geração de caixa mesmo que a gente tem, e eventualmente se precisa de alguma coisa até você gerar esse caixa novamente, por meio do que a gente comentou antes, por meio de dívida. Tá? E aí só uma coisa, a gente tem o M&A, né, e tem também, como a gente falou, a expansão orgânica, mas também que demanda capital. Então, no momento, você tem que fazer os investimentos ali que vão acontecendo ao longo do tempo, mas geralmente tem um aporte de capital no início. Tá? Bom
Onde? Estamos. A questão da reputação é bastante importante. Um negócio que você falou que é bem interessante, que foi a questão do impacto na sociedade que você quer ter desse aluno depois de formado. Como que a gente mensura isso? Ótima pergunta. Não sei responder ainda. Mas a gente está trabalhando para isso. Tá? A gente está trabalhando assim, a gente criou faz 1 ano e meio mais ou menos um núcleo dentro da Ânima, né, que chama Núcleo de Avaliação e Indicadores. E aí ele começou para a gente quer ter um modelo proprietário de qualidade. Eu quero medir a nossa qualidade não só com o que esses indicadores públicos, mas também com os nossos próprios indicadores. A gente faz uma série de coisas. Por exemplo, a prova institucional, né, onde a gente tenta normalizar isso daí, comparar e falar, puxa, por que essa unidade está pior que outra? Vamos subir a barra ali, e etc. Mas também a gente começa a mapear o desempenho do aluno no mercado de trabalho. Desde pesquisa, mas depois aonde ele está se colocando, se ele está se colocando numa empresa, na área que ele quer, que não quer. Então, um pouco é isso. E dentro disso, tem uma coisa um pouco mais profunda, é tentar trazer para a Ânima uma cultura um pouco mais voltada para dados, né? Deixar a empresa mais voltada para dados, para análise de dados e esse tipo de coisa. Então, hoje a gente já começa a fazer algumas coisas ainda como piloto, né? Imagina o impacto só de alocação de professores. Todo semestre a gente contrata e aloca professores na sala de aula. Se você alocar o professor certo na sala certa, todo mundo ganha, o professor e os alunos principalmente. Como é que você sabe isso? Claro, eu tenho coordenador de curso, eu faço a análise do cara, mas eu não posso usar um pouco mais de dados para fazer isso, porque de repente a Isa é uma ótima professora de matemática para engenharia do último ciclo, mas ela não vai bem em matemática para o pessoal de outro curso dos primeiros ciclos. E eu posso medir isso daí. Então a gente começa a fazer esse tipo de análise, né? Avaliação institucional, né? Na avaliação institucional, mas na avaliação de dados de desempenho também, tanto dos professores como dos alunos. É um negócio que a gente está começando a trabalhar, mas é um grande desafio. A gente ainda não tem uma resposta certa para isso, mas estamos preocupados em medir esse efeito. Tá? Outra pergunta do pessoal que está aqui nos vendo pela internet. O Breno Venturi, da Poli-USP, ele fala: entendo que, no momento, a Ânima enfrenta uma dificuldade em relação à regulamentação do MEC na questão do híbrido, já que atualmente não pode implementar uma distribuição de carga horária tão flexível como gostaria. Como vocês estão trabalhando em relação a isso? Os polos EAD que foram abertos, como mencionado na apresentação, podem ser usados para esse ensino híbrido, já que a Ânima não parece interessada em participar diretamente do mercado dos cursos EAD? E sobre o modelo atual que a companhia adota, se caracteriza apenas como o uso de AD no ensino presencial? Então vamos por partes, né? Deixa eu ver se eu peguei tudo. A parte dos polos que nós tínhamos, né, ainda contratados, a gente está para o EAD 100%, que era no caso principalmente da Sociesc, que veio com esse AD. A gente está descontinuando isso e conversando polo a polo, mas não é um grande volume de polos que nós tenhamos. No ensino híbrido, existe limites, mas não significa que a gente não possa trabalhar isso. Eventualmente você pode aumentar um pouco a carga horária total do curso, mas a gente hoje tem essas amarras. Então, basicamente, o que a gente está fazendo estando em compliance, evidentemente, com o regulador e oferecendo o que é possível, e nos preparando cada vez mais para ter essas disciplinas. No momento que a gente vai da disciplina para o curso e tem experiência numa disciplina que dá resultado, a gente consegue montar um curso. E acho que tinha mais algum outro ponto, não? Dos polos? Os polos e o modelo atual. O modelo atual é esse novo modelo que a gente está implementando, o E2A, o modelo mais voltado para as competências e que tem uma boa dose de disciplinas híbridas, sempre no limite dos 20%. Tá bom, vamos pegar uma pergunta aqui no nosso escritório de São Paulo. Bom dia, Guilherme Naufal, da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria saber um pouco em relação ao nível de inadimplência. Qual é o nível? Se vocês esperam um aumento com o fim do FIES?
Você tem o último número, Isa? Não tenho de cabeça. Mas assim, Mas a não inadimplência mais ou menos deve estar na faixa, depois vocês podem ver direitinho, tá? Mas de 4% que você não recebe mesmo. O que acontece? A dinâmica é mais ou menos o seguinte: a matrícula o aluno tem que pagar, porque senão, do contrário, ele não faz a matrícula. No final do semestre você acumula mensalidades em atraso. Eu não estou muito olhando de perto esse número ultimamente, mas pode representar eventualmente um mês, tá? 1/6 do seu faturamento ali. E aí muitos alunos renegociam essas dívidas para voltar. Isso é uma dinâmica que a gente procura sempre antecipar, evitar, evidentemente, porque senão o cara se enrola muitas vezes para fazer essa renegociação. Mas é uma coisa que é da dinâmica do ciclo da operação. O FIES, de fato, como você tinha uma penetração maior de FIES, esses alunos baixavam a sua inadimplência, mas hoje a gente já teve essa queda grande do FIES. Ele pode, aí você acha que minha sugestão é você comparar um pouquinho dos intakes dos novos alunos de FIES com a base, né? Se você considerar que esses novos vão para sua base, deve convergir para esse nível de inadimplência. Então, na realidade, sim, talvez você tenha uma pressão na medida que você muda a base, reduz a base de alunos de FIES, sobe um pouco o seu índice, porque essa parte aqui você não tinha isso, mas você tinha alguns outros custos do FIES que você deixa de ter, como a contribuição, por exemplo, para o FGDUC, né, que é o fundo garantidor do FIES. Mas a gente está vendo, claro, ela tem um impacto do cenário econômico, mas não é um negócio que está fora de controle em absoluto. Ela está relativamente estável ali. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos o comportamento, tá? Agora uma pergunta do Juan, da Federal de Minas Gerais. Muitas empresas do setor de educação, dada a grande participação no ensino superior, têm buscado diversificar o portfólio com aquisições no ensino básico de nicho, mais focado na classe A. A Ânima tem em seu guidance perspectivas de expansão nesse nicho de atuação, ou o grande foco é a expansão no segmento de ensino superior e implementação do modelo de ensino já desenvolvido? Nosso grande foco é o ensino superior. Né? A gente, diferentemente de outras companhias, a gente tem muito espaço. Né? Relativamente, talvez a gente seja menor e tem muito espaço para crescer. São Paulo, se você pegar esses mercados aí de cidades grandes no interior de São Paulo, é um supermercado. Né, e a gente já tem esse pipeline aí de crescimento orgânico, então a gente entende que tem muito a crescer nesse segmento. A gente nunca vai olhar isso? Não, acho que não. Isso é uma decisão aí que acho que no âmbito do planejamento estratégico, do conselho, e no médio e longo prazo eu não digo que a gente vai sempre estar fechando as portas, mas hoje o nosso foco é crescimento via ensino superior. Tá bom, fazer uma pergunta aqui, pegar uma pergunta. Oi, tudo bem? Matheus, da PUC-Rio. Eu pude ver na UNBH Campus Estoril a presença da Ânima presente fisicamente ali para todos os alunos enxergarem a empresa. Eu queria tirar uma dúvida se é unicamente daquele campus ou se todos os campos das outras instituições têm Ânima presente para massificar a ideia da holding para os alunos. Legal, Matheus. Que acontece que lá está a nossa central de serviços compartilhados. Então, lá no campus Estoril é onde está mais visível a Ânima. Mas a gente não esconde a Ânima. Né? Então, tem coisas que são da Ânima, que a gente coloca para os alunos. Os laboratórios, o Anima Lab, que é um laboratório mais mão na massa, que o cara prototipa, faz as coisas ali, tal, que ele entende isso, mas quando ele te perguntar onde você estuda, eu estudo no UNBH, eu estudo na São Judas, tal. Então é uma marca, vamos dizer, quase que é uma chancela, de alguma forma, que começa, a gente não tem não vende isso tão forte na estratégia comercial. Tá? Então, alguns campos tem, se você for andar, você vai ver, Ânima, por ali, mas o foco é a marca local. Tá? E no Estoril tem mais porque o CSC está lá, então acho que talvez seja mais visível um pouco. E o campus do Estoril ele é aberto para o público, por causa do Anima Lab, então pode ser isso que tem mais visibilidade para todo mundo. O Caio da USP de Ribeirão Preto queria saber quais são os principais fatores que vocês analisam na entrada em uma nova praça. Caio, é isso que eu comentei um pouquinho antes, né? Eu acho que
os fatores sociodemográficos, fatores de saturação, e eu daria muita importância à competição. Quem que está lá? Né? Com quem que eu vou disputar mercado? Quão agressivo é esse cara? Né? E a minha marca chega lá também? Né? Então, a gente, quando vai para uma nova região, geralmente a gente também faz uma pesquisa de marca, quantitativa, ver como que ela é reconhecida, ver quem é quem, como que... para ter um pouquinho de subsídio nisso. A gente vai... E eu sempre falo, a gente primeiro olha as planilhas, olha os números, depois a gente pode olhar a pesquisa, e depois precisa ir lá. Sei lá, passar 2 dias na cidade, falar com o pessoal, falar com o dono de escola, conversar com... entender a dinâmica da cidade. Isso é muito importante. E um terceiro é, aonde que eu vou estar nessa cidade? O imóvel, o prédio, o lugar onde a gente vai estar é super importante, né? E isso às vezes é um grande diferencial, porque tem muitas cidades que têm instalações muito ruins. Então, bom, você chega com uma marca e a instalação é legal pra caramba, é bonita, é diferente, então é um diferencial competitivo também pra gente. Tá? Então, basicamente é isso. E lembrando aquilo que eu comentei antes, tem mercados onde a gente pode criar mercado, trazer mais alunos ali, e outros que eventualmente a gente vai disputar mercado ou tentar roubar mercado de alguém. Dou um exemplo, a Alice, que eu mencionei aqui, de Bom Despacho, foi uma aquisição que a gente fez. A Débora, que era gestora, a gente conhecia bastante ela, tinha muito contato, ela é uma pessoa muito empreendedora, e que está conosco. Hoje ela toca todo o negócio da UNA, né? Fala, mas Débora, quantos alunos você tem aqui? Eu falo, 4.200 alunos. Poxa, mas Bom Despacho tem 4.400 alunos, mas Bom Despacho tem menos 50 mil habitantes. Como assim, né? Não dá para ter tanto aluno numa cidade de 50 mil habitantes. Acontece que só 27% dos alunos eram de Bom Despacho. Era uma micro-região que tinha ali e que ela operava muito bem junto com as prefeituras. À noite você vinha lá, tinha uns ônibus estacionados ali para estudar. Então, tem que pensar também não só o município, mas a micro-região quando você vai para o interior. Tá ótimo, tem uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Diego, eu sou da Federal do BC. Você falou no começo da apresentação que antes do IPO vocês fizeram uma bonificação em ações para os funcionários. Uhum. Eu queria entender se vocês mantêm essa política de bônus e também como que é a remuneração da diretoria. A gente tem uma... isso foi uma vez que a gente fez só, né? Porque a gente também não... A gente antes do IPO a gente fez uma coisa bastante pontual, mas a gente tem alguns programas que incentivam as pessoas a terem mais ações, né? Então, você sabe o detalhe, Isa? Eu sei, a gente tem 2 programas de incentivo de longo prazo. Um é para 60 pessoas e ela basicamente recebe X ações por algumas métricas específicas que podem variar de acordo com o seu cargo. Todas as métricas são as mesmas, por exemplo, EBITDA, evasão, captação, só que para cada cargo você tem um peso diferente. Então, por exemplo, o diretor comercial ele tem um peso maior na captação, um pouco menor na evasão, e ele também tem EBITDA. Mas, por exemplo, o nosso Data Science, que é o NAVE, ele tem muito mais peso na retenção dos alunos do que na captação. Mas também tem a captação e também tem EBITDA. E o primeiro é elegível para 60 pessoas, é diretoria e vice-presidente, até vice-reitor, se eu não me engano. E ele recebe tanto por cento em ações. O segundo é para 300 pessoas, do presidente até os coordenadores de curso. Ou uma key person, que pode estar fora desses níveis de pessoas. E você recebe o seu bônus. Se você investe até 50% do seu bônus comprando ações da Ânima, depois de 3 anos investido, você recebe o dobro do número de ações que você tinha quando você colocou o dinheiro. O Diego Dias, da PUC Goiás, quer saber se vocês estão otimistas em relação à eficiência da qualidade de ensino no Brasil e como está a estratégia da empresa caso haja alguma medida do governo que possa mudar a direção do mercado. Puxa. Isso daí eu vou chamar ele para a gente almoçar, bater um papo, mas... olha, a gente
a gente vê com muita preocupação, né, o ensino no país, né, tem um tema da educação básica, do ensino médio, que a gente enxerga que é fundamental para a gente melhorar esse nível, né, hoje ainda tem muita gente que não chega no ensino superior, então o desafio é imenso, né, mas a gente acha que tem que enxergar isso como uma oportunidade. Se isso acontecer do ponto de vista de impacto para o nosso negócio, vamos dizer assim, né, excelente, porque certamente a gente vai ter mais gente chegando ao ensino superior, vou ter níveis menores de evasão, inclusive, né, mas hoje a gente trabalha muito nesse quase que um nivelamento, né, o pessoal chega ainda com muito problema, mas a gente também não tem a postura de falar assim, não, o problema isso daqui não é comigo, né? A mesma coisa que a empresa pode chegar assim, puxa, mas o cara chega da faculdade muito ruim, né? Se a gente tiver então o que a gente tem que tentar é integrar esse negócio todo, mas hoje, se você pegar, está invertida a ordem, né? Tem 75% mais ou menos dos alunos da educação básica estão na rede pública e 25% na privada, e no ensino superior é o contrário. Então, a gente está trabalhando justamente para tentar melhorar esse cenário, mas a gente vê com preocupação. A gente acha que tem muito para melhorar. E depois ele perguntou mais alguma outra coisa? Do governo. Como que está a estratégia da empresa caso haja alguma medida do governo que possa mudar a direção do mercado? Eu queria também juntar com a pergunta do Pedro Silva, da FGV, que pergunta se a Ânima acredita que conseguirá aumentar os preços, visto que o país está passando por crise. Em relação ao governo, assim, a gente procura... eu acho que, assim, dado que a gente tem um posicionamento de qualidade, uma preocupação legítima com qualidade, e aí só se vier né, a gente procura cada vez mais incentivar que os incentivos sejam a partir da qualidade de entrega. Sempre nas nossas discussões, a gente cobre mais, que a gente quer entregar mais, se você, né, mas a gente também procura depender ao mínimo, no mínimo possível do aspecto regulatório. A gente não conta com isso, não dá para contar com o aumento do FIES, não dá para contar, vamos traçar nossa vida e seguir ela de forma relativamente independente. Aumento de preço, assim, a gente tem conseguido repassar a inflação nos últimos anos, tem uma pressão atual de preço, né? A gente não trabalha com um cenário próprio de aumento de preço e a gente tem trabalhado em algumas tecnologias, vamos dizer assim, para ser mais inteligente na concessão de descontos, né? Então, seja para equilibrar essa pressão, ou seja para, quem sabe, mas aí acho que é um upside, ganhar um pouquinho de ticket, né? O que eu estou querendo dizer? Imagina o seguinte, que a gente tem uma política e fala assim, eu vou dar 10 bolsas de 30% aqui, né, e capto 10 alunos com essas 10 bolsas de 30%. Talvez eu tenha 2 caras aqui que pudessem estudar com 10%, e deixei de captar 2 porque eles precisavam de 40%. Então, talvez com o mesmo montante de recursos de bolsas, eu poderia, se eu fosse mais inteligente, entendesse quem de fato precisa, e entra um pouco a coisa do Big Data e tudo isso, eu poderia ter mais alunos ou ter menos bolsas no limite. Mas isso é um pouco de tecnologia que a gente tem que tentar ir trabalhando na coisa dos descontos. Tá bom, a gente já está na reta final das perguntas. Temos perguntas aqui em São Paulo? Prazer, obrigado pela apresentação. Eu sou o Frederico, sou da PUC do Rio também. Eu queria aproveitar que eles fizeram algumas perguntas sobre as perspectivas e ver se vocês podiam elaborar um pouco sobre como vocês estão vendo o futuro para esse setor, principalmente em termos da dinâmica competitiva entre as empresas, em 2 momentos, o futuro próximo e um futuro um pouco mais distante. Legal. Bom, futuro próximo acho que ainda tem um movimento de consolidação, tá? Então, tem muitas faculdades pequenininhas que estão passando por problemas e a gente vê até movimentos, às vezes, de fundações, de associações, etc., tentando fazer alguma coisa junto, mas o aspecto da governança dificulta demais isso daí. Então, acho que tem, no curto prazo, infelizmente, instituições que não estão aguentando e que vão ter que fazer alguma coisa. A gente vê instituições até fechando algumas, né, ou vendendo, enfim, fazendo algumas coisas assim. E alguns movimentos ainda de consolidações maiores. Então, minha avaliação é que vai ter
esse movimento de consolidação. Putz, médio e longo prazo, aí a gente precisa pensar um pouco de como é que vai ser, qual que vai ser o produto, qual que vai ser o tipo de ensino que a gente vai oferecer, como a tecnologia vai impactar tudo isso, e aí certamente vai ter gente se destacando e talvez um reequilíbrio dessas coisas. Mas respondendo um pouco o objetivo, ainda vejo um movimento de consolidação adiante. O Matheus Martins, da UNB, pergunta se, apesar de os projetos inovadores e aumentos de margens, a ação parece não apresentar um grau de crescimento devido. A empresa tem um programa de recompensa de ações, de recompra de ações, por entender que o valor do mercado de ação não reflete o real potencial da empresa? Sim. Né? O programa de recompra é quase a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos acionistas, é comprar a Ânima. Né? Comprar essa nossa... É o que diz, né? Quando você faz não estou falando... Quando uma empresa decide fazer um programa de recompra, justamente é por isso, porque a gente vê que o preço tá abaixo do que deveria ser na nossa avaliação, e a gente vê um espaço para que no médio e longo prazo isso deve dar retorno para o nosso acionista. Né? Foi curioso, quando a gente fez conto para vocês aqui um pouco, quando a gente fez o primeira discussão no conselho para discutir o programa de recompra de ações, chamaram a gente do M&A, né? Falei, não, legal, o pessoal do financeiro, evidentemente. Não, eu quero fazer assim, se a gente fosse comprar a Ânima, eu quero apresentar, a gente tem um comitê de M&A, né? A gente traz o case, olha todos os cenários, como é que é, quais são... Então, assim, vamos trazer para o comitê a Ânima, né? E para saber que preço que a gente compraria para validar o nosso programa de recompra, né? E por isso que a gente está com o programa de recompra em curso. Vamos para as duas últimas perguntas. Uma do Arnaldo Cima, da Escola Politécnica. Quanto tempo e como funciona a regulação para a abertura de uma nova unidade, distinguindo entre centro universitário e faculdade? E como está o pipeline para a abertura de centros universitários e faculdade, especialmente? É assim, o centro universitário, dentro do município, você me ajuda, Isa, você não precisa de autorização, isso sim, isso é claro. Então, você pode abrir, a gente pode, como centro universitário ou universidade, abrir dentro do município. Então, se a gente quiser amanhã lançar uma nova unidade em São Paulo, a gente tem essa autonomia em razão da ação junta, salvo para alguns cursos. Né? Medicina não é assim, odontologia não é assim, direito e enfermagem. Acho que são esses daqui. Tá? Fora do município, se você é uma universidade, você pode pedir um campus fora de sede. Tá? Mas tem um pedido do campus fora de sede, que tem os prazos do MEC. E depende da sua qualidade, né? Exato. E depende do seu índice de qualidade. Para fazer um credenciamento mais rápido, você tem que ter um IGC 4 para pedir esse campus fora de sede. No momento que você tem o campus fora de sede, você tem autonomia universitária nesse campus fora de sede. Ou você pode pedir uma faculdade. Então, aí você pede uma faculdade, que é um pedido de faculdade que tem um outro prazo, e no caso da faculdade, você, salvo engano, você pode pedir 5 cursos. 5 cursos para começar. Para começar. Tá? E depois, sim, você pode fazer novos pedidos na medida que você tenha o reconhecimento do seu primeiro curso nessa faculdade. Então, do ponto de vista regulatório, o mais rápido é dentro do município e depois com a universidade. A universidade, por exemplo, pode pedir fora ou pedido de faculdade, mas a gente já tem um pipeline para isso daí. Ele perguntou do pedido de faculdade. O centro universitário você conquista, você não pode pedir um centro universitário. Você se transforma em centro universitário. Você começa com uma faculdade e aí você chega e faz o pedido para centro universitário respeitando os pré-requisitos estabelecidos lá pelo MEC. Bacana. E a última pergunta vai ser do Pedro Guerra, do IBMEC Rio. Ele quer saber se, apesar das recentes mudanças no FIES, já que a gente vai dificilmente voltar para os patamares de expansão observados em 2010 e 2014, dado o cenário fiscal conturbado, se existe algum projeto de aderência, uma espécie de financiamento privado aos alunos, como forma de substituição ao FIES. E juntando com a pergunta do Diego Dias, da PUC Goiás, já que o FIES não favorece, como está a ampliação de novas estratégias para cobrir esse desfavorecimento? É isso, né? A gente, assim, financiamento próprio, né? É uma discussão das suas capacidades também. Né? Então a gente decidiu trazer um parceiro,
né, que é, como eu já mencionei aqui, a gente está sempre olhando parceiros, os bancos estão ainda, os grandes bancos ainda estão rateando para entrar nesse mercado, estão se avaliando, a gente espera, incentiva e trabalha e participa para que eles entrem e existam mais opções, mas a gente tem trabalhado por meio de um parceiro, até porque a gente é muito rigoroso do ponto de vista de risco de crédito. Né? Dar crédito você não aprende de um dia para o outro, então tem gente que está fazendo isso no mercado há muitos anos. Né? Inicialmente nós desenvolvemos junto com a Ideal Invest esse segundo produto, né? Quer dizer, o primeiro produto eles dão, só que tinha um problema de aprovação, porque eles mencionam para a gente que eles têm uma aprovação de aproximadamente 1/3 dos alunos, né? No nosso caso era um pouco mais alto, porque a gente tinha um perfil um pouco melhor de alunos, mas era muito baixo ainda, né? Então a gente pegou e falou, me passa no seu credit score os próximos 20 pontos percentuais, e aí nós passamos a fazer uma rápida análise interna baseada no desempenho do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, porque a gente viu que tinha uma correlação muito alta em desempenho do Enem e evasão. Então, a gente passou, mas tudo sob controle. Então, respondendo à pergunta, a gente não avalia hoje ter um financiamento, uma estrutura de financiamento próprio dentro da Anima relevante. A gente trabalha e quer trabalhar por meio de parceiros que façam isso, mas ainda é um limitador. É um limitador em relação ao FIES. Tá bom, Inácio, muito obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo, pela apresentação, Isabela também. Agradeço a todo mundo que veio aqui no nosso escritório em São Paulo, especialmente o pessoal do fora do estado. Agradeço aos diversos alunos que assistiram aqui através do webcast. E vou reforçar novamente, todas as equipes devem ler o kit participante que está no nosso website, devem ler as regras globais para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá? Muito obrigado. Acho que vai ser um desafio muito bacana para vocês, alunos, fazerem essa análise fundamentalista. E fiquem de olho nos prazos. A gente vai respeitar muito o prazo, principalmente o prazo de entrega do relatório, que é 21 de outubro, às 23h59. Então, não adianta entregar 00:01 do dia seguinte, porque perdeu o prazo. Tá? Não deixa para a última hora. Vocês têm uma caminhada muito longa e aproveitem, porque o reconhecimento que vocês vão ter a partir do que vocês vão trabalhar, do que vocês vão entregar, é muito positivo. Maravilha. E de minha parte também queria agradecer a presença de todos aqui. Acho que é importante a gente ressaltar, né? O momento que o país vive, a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não melhorar educação no Brasil. Isso acho que é fato sabido. Parte da missão da CFA Society Brasil é fomentar a educação, principalmente na parte financeira, claro, mas fomentar a educação de alto nível, qualificar as pessoas, né, qualificar pessoas para o mercado financeiro, que vai fazer muito parte do que vai ser a nossa reconstrução nas próximas décadas. O tema educação é importantíssimo para o CFA Society Brasil, para o CFA Institute em geral, e não por outra razão a gente escolheu a Anima Educação esse ano, para reforçar essa ideia, esse conceito. Tá? Então, trabalhem bem, boa sorte a todos. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Bloomberg, XP Investimentos e FactSet. FactSet, como o Gustavo mencionou, né, disponibilizando os terminais. Então, isso vai ser excelente para a preparação de vocês. Mas obrigado a todos que participaram aqui presencialmente, obrigado a todos que participaram via internet. Bom trabalho a todos, boa sorte. Obrigado. Legal.